História das pandemias. Você sabia que antes dessa crise de coronavírus que está mantendo você, garotinho, na sua casa agora, o mundo já foi aterrorizado por outras crises tão graves ou mais graves do que essa que nós estamos vivendo? Pois é, entre 1918 e 1920, o mundo foi devastado por uma gripe chamada gripe espanhola. A gripe espanhola, gente, foi um surto de H1N1. O mesmo vírus que já aconteceu, já apareceu em outros momentos, em outros lugares na história aí. Apesar do nome, gripe espanhola, foi o nome pelo qual ela ficou conhecida, esse vírus teria surgido, se fortalecido, na verdade, nos Estados Unidos, muito provavelmente, e ganhou esse apelido porque foi a imprensa da Espanha, que estava neutra na Primeira Guerra Mundial e por causa disso não estava sofrendo censura, etc., a que mais abordou o assunto com seriedade, que resolveu tratar daquele assunto enquanto outros países em guerra e também por questões políticas resolveram não falar sobre a crise, resolveram censurar o assunto que estava acontecendo nos seus países. Então veja que injusto, justamente porque a Espanha resolveu falar no assunto e teve seriedade em tratar da doença, ficou com esse apelido como se fosse responsável pela crise. Apesar de não termos na época essa tecnologia que a gente tem hoje, que facilita a circulação de pessoas, que com certeza foi responsável por esse rápido espalhamento da Covid-19, a Primeira Guerra Mundial foi um evento que facilitou muito a transmissão da doença. Porque quando a guerra acabou em 1918, muitos soldados que pegaram a doença na Europa durante a guerra voltaram para suas casas e levaram o vírus consigo. Resultado, praticamente todos os países do mundo acabaram tendo a gripe espanhola, que assolou 500 milhões de infectados. Na época isso era 1/4 da população mundial. Teria levado à morte mais de 20 milhões de pessoas, 20 milhões. Na verdade os dados são absolutamente questionáveis, porque tem gente que fala de 100 milhões. Por quê? Porque muitas das pessoas que morreram não tinham como ser identificadas como mortes por gripe espanhola. Algo parecido com o que está acontecendo hoje, né, segundo muitos estudos. No Brasil, a gripe espanhola teria sido responsável pela morte de 35 mil pessoas, o que parece pouco, mas no Rio de Janeiro, 1/3 das pessoas foi contaminada. E isso é algo que realmente mostra o quanto essa doença foi devastadora também no Brasil. Uma das personagens mais ilustres, mais conhecidas que teria sido vítima da terrível gripe espanhola era o nosso presidente da República, Rodrigues Alves. E olha que curioso, quem foi Rodrigues Alves? Rodrigues Alves foi aquele mesmo cara que tinha sido eleito presidente do Brasil em 1902, estava no poder em 1904, quando houve a revolta da vacina. Outro grande evento histórico envolvendo saúde pública diante de uma doença que crescia. E curiosamente, tempos depois, Rodrigues Alves foi eleito, inclusive ele foi o único presidente do Café com Leite que foi eleito 2 vezes. Ele foi eleito primeiro em 1902 e depois ele foi eleito de novo em 1918. Era para ele ter assumido em novembro de 1918, só que como ele estava doente com gripe espanhola, inclusive veio a falecer no começo de 1919, ele não pôde assumir, quem assumiu foi o vice-presidente. O combate à doença no Brasil foi encabeçado por uma grande figura da história da ciência, da história da saúde pública no Brasil, que foi o Dr. Carlos Chagas. Carlos Chagas era, por assim dizer, um herdeiro da tradição do Oswaldo Cruz, aquele que foi o líder da campanha de vacinação obrigatória do Rio de Janeiro, que deu origem à revolta da vacina e etc. Carlos Chagas foi um dos nomes que representavam a ciência e que teve uma imensa dificuldade no Brasil daquela época de vencer o preconceito, os estereótipos, a rigidez religiosa, o desejo das pessoas de manter as suas rotinas para conseguir vencer o governo a tomar as medidas duras e necessárias para se vencer a doença, como por exemplo, isolamento de pessoas, cancelamento de grandes eventos, fechamento de lojas, fechamento de escolas e etc. Então nós podemos olhar a história da gripe espanhola e verificar com certa tristeza que não aprendemos a lição com os erros do passado em muitos aspectos, e também reparar a curiosidade do quanto, apesar de 100 anos de diferença nos separar da gripe espanhola, nós ainda temos as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. Pois é, a gripe espanhola de 1918 tem muito a nos ensinar
E espero que nós estejamos dispostos a aprender a lição enquanto é tempo. Beleza, gente? Um abraço para todo mundo, boas férias, aproveitem bem, ponham os estudos em dia e qualquer coisa, procura a gente. Tchau, tchau!